Salve Maria! Que alegria termos o nosso segundo dia de encontro nessa meditação que antecede a santa celebração da missa. Como é propício, como é adequado que antes de iniciarmos a nossa celebração, nós possamos ter toda uma meditação que nos ajuda a dar um foco mais assim, preciso na maravilha que vai se dar ali. E como já todos que nos assistem foram convidados, esses dias, ontem, hoje e amanhã, serão especialmente voltados para que nós possamos entender o papel da Santa Missa junto àqueles que se encontram agora no purgatório, nas chamas do purgatório se purificando para que o quanto antes possam estar na visão beatífica. E qual é o nosso papel de intercessores junto a essas almas que muito provavelmente são dos nossos antepassados. Então, eles estão num anseio, num desejo de que um membro da família possa estar numa missa e possa ter a caridade, a bondade de pedir que um sacerdote celebre na intenção do sufrágio daquela alma do purgatório que está sofrendo, e sofrendo muito. Como nós vimos ontem, o fogo do purgatório é mesmo o fogo do inferno. E a pena de dano, que é a ausência de Deus, também se exerce no purgatório. Então, irmãos e irmãs, nós temos que nos compenetrar de como é importante que nós possamos oferecer, rezar e pedir missas pelos nossos entes queridos que já se foram e que eventualmente se encontram no purgatório. Nesse sentido, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo graças muito especiais a Nossa Senhora do Carmo, a São José, aos anjos da guarda, que possam interceder por nós, para que nós possamos assimilar da melhor maneira possível essa meditação e que também, portanto, fazer bem para nós. E também os que se encontram no purgatório possam ter o máximo benefício, considerando a nossa intenção e nossa intercessão junto a eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santas almas do purgatório, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ontem nós já pudemos contemplar e aprender vários aspectos importantíssimos dessa grande formação que nós estamos recebendo aqui, baseados nas excelências da Santa Missa de São Leonardo de Porto Maurício. Então, nós vemos o quanto esse grande santo foi zeloso no modo de mostrar as grandezas que nós temos na Santa Missa e de nos ajudar a nós crescermos nessa devoção. Era um santo de outra época histórica, de séculos atrás. Então, queridos irmãos e irmãs, o que vai ser lido aqui agora, nesse dia de hoje, é bem forte, fortíssimo. Ou seja, São Leonardo, ele não poupa o verbo para invectivar e, olhe, chacoalhar e acusar aqueles que têm atitudes opostas ao que um católico deve ter em relação à intercessão que deve ter junto às almas do purgatório, o modo que ele pode encomendar uma Santa Missa, pedir para um sacerdote celebrar a Santa Missa. Então, a linguagem que ele usa aqui, eu já faço aqui, por assim dizer, uma explicação importante. É forte, porque era para uma época em que as pessoas tinham brio, as pessoas tinham honra, e quando um varão de Deus dizia alguma coisa face a face, elas absorviam aquilo, rezavam e pediam a Deus uma mudança. E eu diria, que benefício para nós hoje estarmos ouvindo essa meditação com essa linguagem forte, não muito afeita ao homem do século XXI, onde tanto relativismo, onde tanto relaxamento, tantas coisas fazem com que qualquer linguagem, que seja uma linguagem séria, direta, reta, seja radical. Muito radical. Não, é muito forte essas palavras. Irmãos e irmãs, muito melhor nós ouvirmos agora palavras fortes para nós, que dão, como nós temos comentado, uma chacoalhada, que dão um choque, muito melhor agora, do que depois ouvir as palavras fortes que agora nós temos tempos de consertar os nossos erros, ouvir de Deus
no momento do nosso juízo particular. E aí já são palavras irrevogáveis que não tem mais volta. Agora nós ouvirmos, tendo uma verdadeira e profunda mudança de vida, que maravilha! Nós devemos agradecer de coração São Leonardo de Porto Maurício por hoje nos dar esses apertos mesmo. E, queridos irmãos e irmãs, eu não estou exagerando, não. Não pensem que eu estou exagerando, porque vai ser forte. Mas eu diria que graça para nós, que benefício para nós. Aqueles que estão agora vinculados nesse sistema de projeção, que alegria podermos ouvir esse momento e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por essas palavras fortes. Prefiro 1000 vezes ouvir essas palavras contundentes agora do que depois na eternidade. Então, assim sendo, vamos iniciar a nossa meditação. Quiçá, hoje é a meditação mais forte mesmo, viu? Mas se Deus quiser, Nossa Senhora, os nossos anjos da guarda, São José, vão nos ajudar muito, muitíssimo, a nós podermos, depois dessa meditação de hoje, e ainda teremos a de amanhã sobre as Santas Almas do Purgatório, ter outra atitude em relação aos nossos entes queridos que já se foram, e que pode ser que estejam no purgatório, sofrendo no purgatório, mas, como nós sabemos, são as santas almas do purgatório. Mas agora, como que elas dependem, para encurtar o prazo que elas estão purgando as suas faltas no purgatório, dependem única e exclusivamente de nós. Que nós temos a caridade, que nós temos a bondade, temos a lembrança de poder encomendar santas missas por elas. Que maravilha! Então vamos lá. E então vem aqui, nós pegamos esse trechinho, vamos emendar no trechinho de ontem, só para que nós assim não percamos o fio do que já foi tratado. Essas santas almas do purgatório são tão gratas a seus benfeitores que, chegando no céu, elas se tornam suas advogadas e jamais os abandonam até que os vejam da posse da glória. Como é bom terminar a meditação de ontem assim. E terminar no flash, terminar na glória, a gratidão dessas almas, elas não vão descansar intercedendo por nós até o momento que elas nos verem no céu também. Não é fenomenal? Espetacular. E agora vem a parte contundente. Se tu fosses dessa raça de ingratos que deixam de praticar a caridade, descuidando da oração por seus falecidos, então eu me inflamaria e te diria face a face. E aqui foi o que foi dito antes, como é bom que tem um santo como São Leonardo de Porto Maurício, que possa dizer através dos seus escritos magníficos, dizer face a face para nós, a atitude que nós temos de esquecimento das almas do purgatório. Olha o que ele vai dizer agora, é forte. Eu então diria face a face, retira-te, és pior que um demônio. Santa Maria, pois os demônios só torturam as almas dos condenados, mas tu atormentas as almas dos eleitos, e és cruel com os predestinados, aqueles que estão já destinados para o céu, como os amigos de Deus. Não há para ti nem confissão que valha. Veja que é forte o que ele está dizendo aqui. Nem padre que te possa absolver enquanto não fizeres a penitência por tão grande pecado e não solveres inteiramente as dívidas que tens com os mortos. Então, nós temos dívidas com relação aos mortos. Nós podemos agora, queridos irmãos e irmãs, interceder por eles. E ainda mais interceder de uma forma com valor infinito, encomendando uma Santa Missa. Então, fiquei muito feliz que ontem chegaram dezenas de pedidos, quiçá centenas de pedidos pelos falecidos. Então, já com muita alegria pensei, que bom. Então, está tendo um efeito muito benéfico essa meditação sobre a missa e sobre as almas do purgatório. Está tendo efeito, as pessoas estão pedindo. Então, esses que estão pedindo já estão dentro daqueles benfeitores pelas almas do purgatório. Então, elas estarão no céu intercedendo e advogando por nós e não descansarão enquanto não nos verem no céu. Ótimo, fenomenal. Bom, aí alguém pode argumentar, está dizendo aqui o padre São Leonardo de Porto Maurício, mas padre, dirão alguns, eu não tenho meios de encomendar essas missas, não me é possível. Então aqui certamente ele se refere a alguém que desse uma esmola para que um padre celebrasse a espórtula, assim chamada, para que o padre possa colocar a intenção das santas almas do purgatório. Eu não tenho meios para isso. Olha o que São Leonardo de Porto Maurício vai dizer agora, prestem atenção. Não tens meios?
Não é possível? E por acaso te faltam meios para brilhar em festas e espetáculos mundanos? Faltam-te recursos para um luxo excessivo e para as outras coisas supérfluas? Aqui é muito bonito, queridos irmãos e irmãs, que São Leonardo nos incita a um exame de consciência. Tá bem, ótimo, é interessante isso. Será que nós, aquilo que nós poderíamos dar para os nossos falecidos, uma pequena espórtula para que um padre celebre, um pequeno benefício, um donativo que nós façamos a alguém, podemos fazer isso? Podemos fazer, e às vezes não fazemos. Veja só que coisa. Tens meios para satisfazer todas as suas paixões, para ser um prodígio em gastronomia, em diversões e prazeres, talvez até em tuas desordens escandalosas, e quando se trata de pagar tuas dívidas aos vivos e aos pobres defuntos, não possuis nada. Não é possível. Então, compreendo. É que não há ninguém no mundo para examinar essas contas. E te esqueces de que terás que prestá-las a Deus. Então, aqui é interessante o que São Leonardo nos diz. Como não temos que prestar conta que a ninguém das nossas contas financeiras, não temos que prestar conta a ninguém, a não ser para nós mesmos. Nós destinamos os gastos para isso, para aquilo outro. Ainda não presto para ninguém. Mas ele diz assim, pior ainda, porque diante de Deus prestarão a conta pelo mau uso desses meios que Deus colocou, que é um dom de Deus para nós. Continua, portanto, consumindo as ofertas dos mortos, os legados piedosos, as rendas destinadas ao santo sacrifício. Mas saibas que há nas Sagradas Escrituras uma ameaça profética contra ti, uma ameaça de desgraças, de calamidades, de tribulações, de ruína irreparável para teus bens, tua pessoa e tua reputação, se eu não dou essa atenção para as santas almas do purgatório. É palavra de Deus que não fica sem efeito. Comeram, e aqui vem a citação das Escrituras, é dos Salmos, olha que impressionante, irmãos, irmãs. Comeram os sacrifícios dos mortos e multiplicou-se neles a ruína, ou seja, aquilo que poderiam oferecer pelos nossos falecidos, para que eles tivessem o benefício de ter o seu sofrimento diminuído, eu usei para os meus prazeres mundanos. Sim, ruínas, infortúnios, perdas irreparáveis atingirão as casas daqueles que não se desobrigarem de seus deveres para com os mortos. Então aqui nós vemos, queridos irmãos e irmãs, o quanto São Leonardo de Porto Maurício nos incita a que nós saibamos fazer pequenas renúncias, fazermos pequenos sacrifícios pelos nossos mortos. O benefício vai ser enorme. E ele pega uma frase da Escritura dos Salmos para mostrar como a ruína completa quando nós não damos essa atenção para os nossos mortos. Então, como é importante que nós, já reservemos pelo menos uma parte dos nossos lucros, dos nossos benefícios, que é um dom de Deus, para que nós possamos oferecer pelos nossos mortos. Aí vem aqui, vê quantas famílias dispersas, quantas casas arruinadas, lojas fechadas, empresas em apuro, quantas falências, quantos males, transtornos e desgraças sem conta. E aqui São Leonardo de Porto Maurício não deixa de mostrar que isso ocorre, primeiro, por não darmos a importância e atenção para a Santa Missa que deveríamos dar, e depois por não nos preocuparmos em oferecer os meios que estão ao nosso alcance pelas santas almas do purgatório. Não é impressionante uma coisa dessa? Diante desse quadro tristíssimo, tu exclamarás, sem dúvida, pobre mundo infeliz, infeliz sociedade de ver essa situação, falências, quantos males, transtornos, lojas fechadas, quantas casas arruinadas, falências, empresas em apuro. Então, nós temos aqui a razão. Mas se buscares a origem de todos estes desastres, descobrirás que uma das causas principais é a crueldade para com os pobres mortos. Irmãos e irmãs, se não fosse esse grande santo que dissesse isso, alguém poderia questionar, exagero.
Mas como é o grande São Leonardo de Porto Maurício, que foi elevado pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana às honras dos altares, tudo o que ele escreve foi estudado, tudo está teologicamente comprovado, sem erro, sem heresia, a mais pura doutrina. Ele que está dizendo isso, que a razão de muitas catástrofes na nossa sociedade é porque esquecemos dos nossos mortos e não oferecemos as missas que devíamos oferecer. Não é impressionante? Quando lhe recusamos o socorro devido, negligenciando o cumprimento dos legados piedosos. Além disso, cometem-se uma infinidade de sacrilégios, profanando o santo sacrifício e a casa de Deus, que, segundo a enérgica expressão do Salvador, é convertida em covil de ladrões. Então aqui vejam como é bonito. Ele busca primeiro no Antigo Testamento, nos Salmos, para mostrar a ruína daqueles que não agem como deveriam agir conforme Deus. Depois, nós vemos que ele vai buscar em nosso Senhor Jesus Cristo, nos santos evangelhos, nas atitudes que nosso Senhor tomou e no que ele disse. Ou seja, as pessoas que agem assim transformaram a casa de Deus num covil de ladrões. É impressionante. E depois disso, quem se surpreenderá quando o céu enviar seus açoites? As guerras, a peste, a fome, os tremores de terra e todo gênero de castigos? Esse santo, queridos irmãos e irmãs, ele é de séculos atrás, 3, 4 séculos atrás. E, no entanto, ele está fazendo uma descrição de uma situação do mundo que nós diríamos, meu Deus, estamos vivendo isso. É o que está acontecendo conosco. Vejam bem aqui, quem se surpreenderá quando o céu enviar seus açoites através do quê? Guerras. Meu Deus do céu, como nós vemos as nações, os poderosos do mundo se armando, um se armando mais do que o outro, se preparando para guerras, bombas atômicas, armamentos. Por quê? Porque estão afastados de Deus. Quem desses poderosos se preocupa com uma Santa Missa? Não tem tempo para participar de uma Santa Missa. Depois, pestes. Estamos atravessando agora uma época de pestes. Estamos enfrentando esse coronavírus. Então, nós vemos o quanto isso tem assolado a face da Terra. Milhares de pessoas estão morrendo por conta disso. Será que, de repente, se a humanidade tivesse mais consciência e buscasse na Santa Missa o socorro, não é verdade que talvez nem viesse esse vírus? É possível. Isso tudo, queridos irmãos e irmãs, nós estamos nos baseando aqui nos grandes escritos desse santo São Leonardo de Porto Maurício. Que mais? Peste, a fome. Então, nós vemos que também na lista de tantos milhares de pessoas que perdem a sua vida na Terra, uma das razões muito tristes é a fome. Depois, os tremores de terra, e nós poderíamos acrescentar cataclismos, tsunamis e tantas coisas mais, furacões, incêndios, que vira e mexe e saem pelos meios de comunicação, essas catástrofes pela face da Terra. Nós vemos que uma razão está muito clara, que São Leonardo está acusando aqui. Como seria bom que os homens tivessem mais devoção à Santa Missa, tivessem mais lembrança dos nossos mortos. É impressionante, queridos irmãos e irmãs. E aí vem, o apóstolo São Tiago assegura que eles serão julgados por Deus sem misericórdia e com todo rigor de sua justiça, pois eles mesmos foram impiedosos com os pobres mortos. Então vejam bem como São Leonardo pega aqui pesado, como se costuma dizer. Ele está dizendo que essas pessoas que se esquecem totalmente dos mortos e caem no mundanismo e não sei mais o que, serão julgados com todo rigor diante de Deus porque se esqueceram dos mortos. E aqui ele pega uma carta de São Tiago. Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Então vejam que graça para nós estarmos tendo essa meditação hoje, porque nós temos tempo ainda de ter essa misericórdia. Aqui, as pessoas que ouviram isso no tempo que viveram foram os contemporâneos de São Leonardo de Porto Maurício, já compareceram diante de Deus. Nós ainda estamos aqui na nossa vida terrena. E há tempo, portanto, de ter essa misericórdia em relação aos mortos, de ter essa misericórdia em relação às santas almas do purgatório. Que graça, queridos irmãos e irmãs, que benefício para nós. Então, não vamos perder mais tempo. Vamos logo, rápido, urgente, interceder.
interceder pelos nossos mortos e pedir missas por eles. Antes de terminar essa instrução, permite-me aqui, caro leitor, suplicar-te de joelhos e de mãos postas, isso São Leonardo, que não feches este livro sem tomar a firme resolução, e é o que nós devemos tomar, de fazer em seguida todo o esforço para assistir ou encomendar todas as santas missas que tuas ocupações permitirem, não só pelas almas dos falecidos, mas também pela tua. Claro, porque a Santa Missa é um benefício para os falecidos e para os vivos, que somos nós, mas também pela tua, e isto por 2 motivos. Em primeiro lugar, para alcançar uma boa e santa morte. Não é verdade que nós temos uma preocupação muito grande pela nossa morte? Sim. De tal forma temos essa preocupação que já se deram conta que todos os dias nós rezamos pela hora de nossa morte? E alguém poderia pensar assim: padre, isso está exagerando, todos os dias rezar pela... Sim. Já rezastes a Ave Maria? Lembre do final da Ave Maria, agora e na hora de nossa morte. Eu peço por aquele momento decisivo de minha vida. Eu diria, o momento mais importante da nossa vida é o momento que nós vamos morrer e comparecer diante de Deus. Quando eu tive essa misericórdia para com os mortos, quando eu participei da missa de maneira com devoção, compenetrado, procurando assim, não perder uma só palavra da liturgia, fazendo os meus propósitos, renunciando a tudo aquilo que Deus me convida a renunciar no momento de uma leitura, no momento de uma homilia, e eu tomo os propósitos necessários, que maravilha, porque aí então eu vou alcançar uma boa e santa morte. Pois é a opinião constante dos teólogos que não há meio mais eficaz do que este para chegar a um bom fim. Olha só. Então, encomendar a missa pelos mortos. E depois, queridos irmãos e irmãs, com isso nós terminamos a aula de hoje. A nossa meta aqui na vida é ter uma vida de tal forma no caminho da santidade que quando Deus nos chamar, Ele sabe qual é o momento, nós comparecermos diante dele, sermos julgados e já entrar na visão beatífica, na bem-aventurança. Não é essa a nossa meta? Sem dúvida. Mas nós sabemos que podemos passar pelo purgatório. Podemos. E aí então, quiçá, nessa hora, aqueles que não foram muito misericordiosos com as almas saberão qual é a sensação e o sofrimento das almas que estão no purgatório quando o parente não reza por ela, quando não pede uma missa. Então me parece que hoje nós temos que sair com esse propósito, nunca mais deixarmos de participar de uma santa missa com toda devoção e com toda diligência e nunca deixar de pedir pelos nossos mortos. Queridos irmãos e irmãs, como foi dito, a meditação de hoje foi forte, mas faz bem para nós. Remédio que não arde não cura. Já ouviram esse ditado popular? Esse remédio arde é para nos curar. Vamos rezar uma Ave Maria, nos despedirmos com uma bênção e depois nos prepararmos para a santa celebração de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santas almas do purgatório, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria!